Boa noite, queridos, graça e paz. Gostaria de pedir aos irmãos que estão aí na sua casa, assistindo esse culto, que abra sua Bíblia no Salmo de número 26. Salmo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 126. 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da presença do Senhor, neste culto, ó Pai. Mesmo estando distante uns dos outros, ó Pai querido, cada família na sua casa assistindo este momento de culto, não só assistindo, mas também prestando seu culto com a sua família. Pai querido, mesmo estando assim, nós queremos prestar esse culto ao Senhor. Por isso, ó Pai amado, receba toda a nossa liturgia, tudo que nós oferecemos ao Senhor até agora, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa contrição, ó Pai amado, e clamamos a Deus, clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra venha falar ao coração de cada um, conforme a necessidade de cada um, ó Deus. Pai amado, sabemos que todos nós somos limitados, nós pregadores somos limitados, somos pecadores, somos pequenos, ó Pai querido, mas o Teu Espírito Santo é quem age no nosso coração. Por isso, ó Pai amado, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor atinja o nosso coração para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqueles que têm me acompanhado, não só a mim, mas a todas as pregações que são feitas aqui, já sabem que eu estou fazendo uma série de exposições nos Salmos de Romagem, baseado no livro do reverendo Augusto Nicodemos, Caminhos de Fé, e também alguns comentários, como do João Calvino, aquele comentário da cultura cristã, e alguns outros também, a respeito dos Salmos de Romagem. Mas aqueles que não estão acompanhando, ainda não ouviu nenhuma das pregações que eu fiz a respeito dos Salmos de Romagem, eu quero explicar brevemente aqui o que significa Salmos de Romagem. Salmos de Romagem é a mesma coisa que salmos de peregrinação. Eram salmos que eram escritos e cantados durante as peregrinações dos israelitas da sua casa, da sua cidade, da sua fazenda, até a cidade de Jerusalém, nos dias das festas judaicas, com o propósito de prestar cultos ao Senhor. Então eles caminhavam das suas casas, das suas cidades, até a cidade de Jerusalém ali, para comemorar as festas judaicas, oferecer os seus sacrifícios, oferecer ali a sua oferta, o seu dízimo de grãos e de animais, e também para exaltar, glorificar o Senhor junto com todos os israelitas. Essas peregrinações eram complicadas, eram difíceis. Por quê? Porque nesse período de viagem que eles faziam, às vezes, dependendo do local onde eles moravam, eles demoravam dias e até mesmo semanas para poder chegar até Jerusalém. E nesse percurso eles enfrentavam muitos perigos. A gente sabe que eles enfrentavam o sol escaldante, eles enfrentavam o frio terrível também, que existia ali naquela região. Então durante o dia eles sofriam uma temperatura muito quente e à noite uma temperatura muito baixa, porque a maior parte ali de Israel era desértica, Então eles ali no deserto era frio à noite e muito quente durante o dia. E isso poderia causar insolações e muitas dificuldades em relação à saúde
Não só isso, como também quando eles passavam por regiões como montanhas e vales, eles enfrentavam alguns perigos como animais, feras, como leões, ursos, chacais, lobos, e também enfrentavam perigos como acidentes, como quedas de penhascos e cair em algum buraco, coisa do tipo, né? Então, haviam muitos perigos. Só que existia um perigo também que era muito comum, que era salteadores. Existiam pessoas mal intencionadas que ficavam à beira do caminho, espreitando ali a espreita, procurando algum viajante, algum desses peregrinos passar, porque eles carregavam seus animais, seus grãos, carregavam ali muitos objetos para ele poder fazer esse percurso até Jerusalém. Então esses salteadores ficavam ali esperando, e quando os peregrinos passavam, eles eram assaltados. Às vezes eram espancados até a morte, ou então, quando carregava a sua família, eles corriam o risco de ter as suas esposas estupradas, seus filhos mortos, assassinados ali. Então era um perigo muito terrível que eles sofriam. E você imagina só como vivia o coração de um peregrino durante essas viagens que eles faziam até Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano eles faziam essa viagem. E esses salmos de peregrinação eram escritos e cantados durante essas viagens. E por isso que esses salmos, do salmo de romagem, eles expressam sentimentos muito profundos, sentimento de confiança, sentimento de gratidão a Deus, sentimento de exaltação a Deus e de amor pela cidade santa que é a cidade de Jerusalém. Então eles expressavam sentimentos que parece que são sentimentos que nós sentimos hoje de forma bem intensa também, porque nós vivemos em um mundo tão difícil, um mundo tão terrível, cheio de perigos, cheio de preocupações, cheios de desespero, anseios, ansiedade. E esses salmos, quando a gente começa a ler esses salmos de romagem, parece que esses salmos foram escritos por nós hoje, tá? Por alguém que está passando por algum momento difícil hoje. Por isso que esses salmos falam muito ao nosso coração. Em específico, esse salmo, o salmo de número 126, é um salmo que ele foi escrito durante uma peregrinação bem diferente. Não foi durante essas peregrinações comuns das casas dos israelitas até a cidade de Jerusalém, mas foi uma peregrinação histórica. Por quê? Porque foi a peregrinação de retorno do cativeiro babilônico até a cidade de Jerusalém, até Judá. Para quem não sabe, a nação de Israel quebrou o pacto com Deus, a aliança com Deus, e o Senhor então decide enviar uma nação para punir Israel, pesar a mão sobre Israel, para que Israel se arrependesse, voltasse para ele. E essa nação é a nação da Babilônia, a Babilônia. E essa nação, ela invade Judá e saqueia aquela cidade, destrói o templo, destrói as muralhas. Essa nação mata os jovens guerreiros e leva cativo as mulheres, as crianças e outros homens que se rendiam ali nessas batalhas, nessa batalha que teve com a nação de Babilônia. E o que acontece? Eles são levados cativos e ali eles ficam por 70 anos presos, feitos escravos naquela nação. E durante esse período de 70 anos, esse povo foi muito humilhado. Então, aqueles que cresceram, que nasceram ali na Babilônia e cresceram, eles ouviam muita história de como Israel era gloriosa, e o que aconteceu com Israel, como, por exemplo, a destruição de Israel. E muitos ali, às vezes, tiveram suas mães, suas avós estupradas, tiveram os seus irmãos assassinados, tiveram seus pais assassinados. E nesse período que eles estiveram ali, por 70 anos, eles foram muito humilhados. Eles eram zombados por outras nações que também foram feitas cativas, e até mesmo pelos babilônicos. Lá no Salmo de número 137, do verso de número 1 a 6, o salmista expressa muito bem qual que era o sentimento de um judeu ali na Babilônia. Olha só como que é interessante
a gente comparar esses textos, ele diz assim, o salmista, no Salmo de número 137: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é o monte onde estava fundamentada a cidade de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Então olha só que interessante isso, o salmista, ele expressa aqui a angústia, a tristeza e as zombarias que eles sofriam lá na Babilônia. Se você continuar lendo aí, você vai perceber o quanto o salmista estava irado e chateado com aquela nação perversa, né? Os babilônicos eram muito perversos. Então eles passaram ali por 70 anos feitos escravos ali naquela nação. E esse salmo ele foi escrito durante a libertação desses judeus. Um rei chamado Ciro, né, um rei medo-persa, ele destrói a Babilônia, né, ele vence a Babilônia, e então ele liberta os judeus para que os judeus pudessem voltar para Jerusalém. E nisso, os judeus tiveram uma notícia assim, inesperada. Um povo que estava ali feito escravo, de repente é libertado, ganha a simpatia de um rei e é libertado para retornar para sua terra. Isso foi como se fosse um sonho. E então esse salmo foi escrito em uma das 3 viagens, dos 3 grupos que foram até a cidade de Jerusalém. Para quem não sabe, existiu 3 grupos. O primeiro grupo foi o grupo direcionado por Zorobabel, que foi em torno de 538 a.C., onde 50 mil judeus retornaram para Judá. O outro grupo é o grupo liderado por Esdras, que foi em 458 a.C., com em torno de 1.800 judeus retornando com ele. E o último grupo foi Neemias, em 444 a.C., ou seja, 14 anos depois de Esdras, né? Que a gente não sabe o número exato de judeus que foram ali, mas estima-se que foi quase todo o restante de judeus que ainda haviam lá na Babilônia. E por que os estudiosos acreditam que esse salmo foi escrito entre a primeira e a segunda viagem? Porque o salmista diz, ele relembra da sua alegria, da alegria daquela nação, quando eles recebem a notícia da libertação. Mas ao mesmo tempo, esse salmista, ele expressa o desejo de ver essa restauração da cidade de Jerusalém completa. Então ele acredita, os estudiosos, principalmente João Calvino, ele acredita que foi entre uma dessas 2 viagens aí, ou a liderada por Zorobabel, ou a liderada por Esdras. Nós não sabemos ao certo quem foi o salmista, quem escreveu esse salmo. Alguns dizem que foi Esdras, outros dizem que foi um dos profetas que existiam ali. Mas o que nós temos certeza é que esse salmo foi inspirado por Deus, foi um judeu piedoso, um homem temente a Deus, que amava a cidade de Jerusalém, e ele foi inspirado por Deus a escrever este salmo. E este salmo, ele expressa como mensagem principal a restauração de Deus. A restauração de Deus sobre a nação de Judá. Isso revelava, essa restauração revelava a renovação da adoção divina sobre Judá. O profeta Jeremias havia profetizado que depois de 70 anos o Senhor restauraria essa nação, e agora ele cumpre essa promessa. Ele cumpre. E por isso, queridos, eu quero meditar com os irmãos sobre a restauração de Deus na vida dos seus peregrinos. Quais são os resultados da restauração de Deus na vida dos seus peregrinos?
Lembrando que nós somos peregrinos em terra estranha, e a nossa cidade, a nossa moradia não é aqui, mas é na eternidade. E por isso, esse texto ele se aplica muito bem à nossa vida hoje, tanto no nosso dia a dia, quanto em relação à nossa esperança futura para a eternidade. E por isso eu quero falar sobre essas consequências, as consequências de uma restauração de Deus na nossa vida. Nós fomos restaurados por Deus, nós fomos transformados por Deus através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz, e nós temos consequências, resultados dessa restauração, assim como aquela nação também teve resultados dessa restauração de Deus no retorno deles para Judá. E o primeiro resultado, a primeira consequência dessa restauração é uma profunda expressão de gratidão do salmista aqui. Observemos o que diz o verso de número 1 a 3. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queridos, aqui o salmista, ele faz uma apresentação, ele expressa uma profunda gratidão a Deus, através de alguns detalhes que nós podemos observar. No verso de número 1, nós vemos que o salmista diz que eles ficaram como quem sonha. Como quem sonha. Essa expressão, ela dá a ideia de espanto, de algo inesperado. É claro que num sentido muito bom, né? Eles não esperavam que seriam libertos ali naquele momento. Eles não aguardavam essa notícia naquele momento. Então, quando sai a notícia de que os judeus haviam sido liberados para retornarem para suas terras, aquilo parecia um sonho. Ele estava sonhando. Outro detalhe é no verso de número 2, onde ele diz: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então olha que interessante aqui, o salmista diz que aquele povo que andava deprimido, triste, angustiado, que não conseguia tocar suas harpas, que não conseguia mais entoar louvores, que estava tão aflito, tão angustiado, tão amargurado, que andava o tempo todo carrancudo, que as pessoas viviam zombando deles, agora eles começavam a saltitar pelas ruas, começavam a sorrir, começavam a cantar, começavam a se alegrar, risos sem medidas. E aquele povo então observa aqueles judeus alegres e fala: de fato, grandes coisas o Senhor fez por eles, Yahvé fez por eles. Imagine só, tamanha alegria, tamanha gratidão que aquele povo teve com o Senhor, tendo a convicção de que era o Senhor quem estava libertando eles, não era algo do acaso, tá? Era o Senhor que havia libertado eles ali, foi o Senhor quem direcionou a mão de Ciro para libertar esse povo, e eles ficaram tão felizes e tão gratos a Deus, que as nações olhavam para eles e testemunhavam que de fato Yahvé havia libertado. De fato Yahvé havia libertado. João Calvino fala assim, que é interessante que até mesmo as escamas dos olhos de pessoas ímpias caíram para enxergar o milagre de Deus. Até as nações ímpias, pagãs, observaram aquele feito e falaram assim: de fato existe Yahvé. E esse Yahvé realizou um milagre. Por quê? Porque como pode, de repente, um rei vem e liberta esse povo assim do nada? Só pode ser Yahvé. E por fim, nós vemos essa alegria, esse júbilo, esse riso e essa impressão, esse espanto de alegria, a ponto deles declararem, fazerem uma declaração de gratidão a Deus, lá no verso número 3, onde ele diz: com efeito, ou seja, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles saíam proclamando essa alegria deles. A alegria foi restaurada na vida desses judeus para capacitá-los a avaliar melhor a terrível condição que eles estavam vivendo ali naquele cativeiro babilônico, e assim resultaria em gratidão. Eles teriam um resultado de gratidão. E
Esse é o primeiro resultado na vida daqueles peregrinos que foram restaurados por Deus, teve a sua sorte restaurada. Mas não só essa, nós podemos observar uma outra consequência dessa restauração, que está lá no verso número 4, que é uma vida de consagração. Eles começaram a consagrar mais ainda, com mais intensidade, a sua vida ao Senhor. Nós podemos observar isso no verso de número 4, quando ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Olha só, até aqui o salmista estava fazendo uma declaração do que havia acontecido com eles, como eles agiram. Agora o salmista ele muda completamente a direção das suas palavras. Ele agora começa a falar com o Senhor, ele começa a orar. Do nada o salmista para de proclamar e começa a orar a Yahvé, começa a orar a Deus. E nessa oração, eu vou dividir essa oração em dois subpontos aqui. O primeiro é quando ele pede ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte. O salmista ele clama a Deus: Deus, restaura a nossa sorte. Mas o Senhor já não havia restaurado? O Senhor já não havia libertado esse povo? Sim, mas o clamor dele aqui é um clamor para que o Senhor concretize a restauração. Ela ainda não havia sido terminada. Por quê? Primeiramente porque nem todos os judeus retornaram naquelas 2 primeiras viagens, tanto é que precisou de uma terceira. Então o salmista expressa isso aqui com certeza com o anseio de ver toda a congregação dos judeus reunidos ali para cultuar ao Senhor, ao Deus de Israel. Mas não só isso, um outro problema que eles enfrentaram também quando eles retornam para a sua cidade, é que ao chegar nessa cidade eles se deparam com os povos vizinhos que eram inimigos de Israel ali, todos morando nas suas cidades, né? E tomando conta dessa cidade já, eles já habitavam ali, e eram povos que odiavam os israelitas, odiavam os judeus, eram povos pagãos, né? Que não tinha nenhuma afeição pelos judeus. Então acaba que eles saíram de um cativeiro para passar uma dificuldade muito grande, serem humilhados, serem pisoteados por esses povos inimigos, agora estabelecidos nas suas cidades, que não permitiam eles de tomar aquilo que era deles, né? Eles estavam desarmados, e esses povos inimigos com certeza estavam ali armados, e reivindicava as terras para eles, né? E eles ficaram então ali com muitas dificuldades. E aquele povo começou a oprimir, começou a agir com violência contra os judeus, né? Então eles saíram de uma opressão e foram para outra. Por isso o salmista clama aqui a Deus: olha, Senhor, restaura a nossa sorte, completa essa restauração, continua a obra que o Senhor começou. Essa que é a ideia. Então, além dele expressar essa oração, ele expressa também uma esperança no Senhor. E isso é sinal de uma consagração. Oração e esperança, certeza, confiança no Senhor. Lá no verso número 4, ainda na parte B, ele diz assim, ele usa uma ilustração quando ele fala assim: como as torrentes do Neguebe. Essa ilustração é uma ilustração muito interessante. Para quem nunca ouviu falar sobre as torrentes do Neguebe, Neguebe é uma região desértica que existia ali na região de Israel. E aquele deserto era tão intenso que não havia vida ali. Não havia plantas, não havia vegetação, não havia árvores ali. E o que acontece? Era uma região tão seca que você só via areia, terra e cascalho. Só que em algum momento do ano, em uma fase de muitas chuvas, começava a ter uma sequência tão grande de chuvas, de tantos dias de chuvas, que as partes mais altas daquela região desértica começavam a transbordar de água, e aí então elas formavam aquilo que nós chamamos de cabeça d'água aqui, né? Ou trombas d'água, e vinha uma enchente de águas e formavam rios, e saía rasgando o deserto, e aguando todo o deserto, alagando o deserto, formando vários rios ali. E esses rios, eles duravam muito tempo,
Muito tempo, a ponto assim, eles iam evaporando aos poucos com muito calor daquela região, mas eles demoravam muito tempo para secar, a ponto de formar ali uma nova visão. Então começava a nascer pequenas árvores, começava a nascer flores, campinas, e se tornava um lugar cheio de vidas, cheios de beleza, né? Cheia de belezas. Então era uma região muito linda. O que o salmista está dizendo aqui é exatamente isso. Ele fala assim: Senhor, restaura a nossa sorte por completo, como as torrentes do Neguebe, que quando elas chegam, elas dão vida. E isso é um milagre, isso é inesperado. Assim como o Senhor fez isso com a gente lá na Babilônia, né? Deu essa notícia que nós retornaríamos para a nossa cidade. Agora concretize, Senhor, realize novos milagres como as torrentes do Neguebe. É praticamente o que o salmista está querendo dizer aqui, que praticamente eles estavam vivendo um deserto novamente, e que ele aguardava que, assim como aconteceu a libertação da Babilônia, eles seriam socorridos pelo Senhor naquele momento árido, amargo, difícil de viver ali. Então, por que ele usa essa ilustração? Primeiramente, assim como as águas traziam vida, ele clama a Deus para que sobre Judá houvesse vida novamente. Também, assim como era um milagre transbordar rios no deserto, ele acreditava que somente um milagre de Deus restauraria a sorte de Jerusalém por completo. E também ele estava ansioso para ver os seus irmãos reunidos ali para prestar louvor a Deus, então ver essa restauração concretizada. Era uma consagração que o salmista estava tendo. Ele ora a Deus, ele confia no Senhor e ele expressa esperança a Deus. Tá bom, queridos? Então, esse é um resultado que nós conseguimos observar na vida do salmista. E por fim, para a gente finalizar, nós podemos observar que essa restauração conduz esse peregrino a expressar maturidade na fé. No verso de números 5 e 6, o salmista diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha que interessante isso. Agora o salmista usa uma segunda ilustração. Essa segunda ilustração é a ilustração do plantio, né, da semeadura. Eu vim de uma região bem rural mesmo. Eu vim de fronteira e lá eu morei num sítio junto com a minha mãe, né? E a gente plantava pé de pimentas, né? Pé de pimenta, abacaxi, várias coisas assim. E o que acontece? O que era interessante era que quando a gente ia começar uma plantação, às vezes o chão estava seco e já estava chegando o tempo de chuva, a gente começava a furar, começava a arar a terra, e era uma terra muito dura, muito difícil. A gente ficava a tarde toda, a manhã e a tarde toda, furando buraco ali, e rasgando o chão, para a gente poder plantar. E às vezes a gente se deparava com grandes pedras, ou então com tocos de raiz, né, de árvores que existiam ali, que foram arrancadas, e era muito difícil, era um momento muito tenso. Aquilo dava calos nas mãos, estouravam aqueles calos, ficava latejando, a mão ficava latejando durante toda a noite, a nuca queimava, que ficava vermelho que não tomate, né? E era um momento muito difícil, ruim, doloroso, amargo, tenso. Aquilo fazia doer todo o corpo. Parece que a gente estava furando aquele chão e eu olhava para aquilo e falava assim: rapaz, aqui não vai nascer nada. Você está doido plantar alguma coisa aqui? Mas a gente insistia, ia rasgando o chão, ia plantando e plantando e plantando. Aí dava vontade de chorar mesmo. Mas o que acontece? Chegavam as chuvas, e a gente olhava para aquele lugar que a gente rasgou, começava a nascer tudo aquilo que a gente tinha plantado. Aquilo trazia alegria para a gente. A gente olhava sentadinho lá na varanda de casa, vendo a chuva caindo, vendo as plantinhas crescendo, e a gente falava assim: olha, valeu a pena ficar naquele sol bravo, valeu a pena estourar os calos das mãos, né? Valeu a pena. Agora olha só que maravilha, está crescendo, e ainda mais quando dava o fruto que a gente esperava. Então aquilo era prazeroso, era maravilhoso. E o que o salmista está expressando aqui
exatamente isso. O salmista expressa maturidade na fé. Ele tinha convicção de que o momento que eles estavam vivendo era um momento difícil, e eles estavam vulneráveis a enfrentar esses momentos difíceis. Vulneráveis. Assim como ele também tinha esperança de que esses momentos acabariam e que o Senhor restauraria por completo a sorte de Jerusalém. Isso é sinal de maturidade. Imaturo é aquele que acha que Deus tem que socorrê-lo a todo momento e que, por ele ser cristão, ele não pode passar por luta alguma. E aí não pode vir nenhum problema na sua vida que ele já começa a questionar Deus, ele começa a se sentir frustrado e ele abandona a sua fé. Mas maduro é aquele que espera, ele sabe que ele está vulnerável a enfrentar todos os males dessa vida. Mas esse, apesar dele ter essa certeza, ele também tem a esperança de que a restauração será completa na eternidade, na nossa cidade santa, na nova Jerusalém, onde nós não teremos mais dor, onde nós não teremos mais tristeza, onde nós não teremos mais angústia, nós teremos apenas paz, alegria e a presença do nosso Rei, o Senhor Jesus, por completo na nossa vida. Isso é sinal de maturidade. Sinal de maturidade. Então nós podemos ver aqui que a restauração de Deus sobre a vida desse peregrino trouxe sobre ele uma profunda gratidão, trouxe sobre ele um anseio por consagração mais intensa e também trouxe sobre ele mais maturidade. E queridos, eu gostaria de aplicar isso na nossa vida, dizendo o seguinte: a nossa alegria no dia a dia é expressão de gratidão, e nessas expressões nós testemunhamos que Deus fez por nós, o que Deus fez por nós como igreja. Os ímpios testemunham a obra de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos alegres, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de lutas, mesmo diante de momentos felizes, os ímpios, eles testemunham uma vida de gratidão a Deus nas nossas vidas. Por isso, queridos, nos momentos difíceis das suas vidas, nos momentos de amargura, lembre-se das bênçãos que Deus fez, que o Senhor trouxe sobre a sua vida. Quando você estiver passando por momentos difíceis, olhe para trás, como fez o salmista, quando ele olha para a libertação que eles sofreram, que eles receberam ali do Senhor, na terra da Babilônia. E ele glorifica a Deus, ele expressa alegria, ele expressa gratidão. Então, lembre-se dos livramentos que Deus te deu, dos milagres que Deus fez na sua vida. Ao se lembrar desses milagres que Deus fez na sua vida, o seu coração será tomado por gratidão. Agora, quando você lembra só das coisas ruins que você está passando, que você já passou, sem pensar nos livramentos que Deus te deu, o que vai acontecer no seu coração é surgir um coração cheio de murmurações, uma pessoa ingrata. Mas quando você lembra dos milagres que Deus fez na sua vida, você percebe o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor te socorre, o quanto Ele é restaurador, e o seu coração enche de gratidão. A oração é a prática comum da vida cristã, da vida de um peregrino piedoso. Por isso nós precisamos estar constantemente orando, nós precisamos orar pela igreja de Cristo. Nós não podemos nos acomodar diante dessa situação e precisamos que o nosso coração esteja ansioso para o ajuntamento do povo de Deus novamente. Por isso, ore ao Senhor para que Ele restaure a sua igreja, que a resgate, nos dê motivos de júbilo, de alegria. E seja realista. Seja realista com a nossa atual situação, sem perder a esperança, que é o sinal de maturidade. Entenda que enquanto vivermos nessa terra corrompida pelo pecado, estamos sujeitos às amarguras dessa vida. Mas tenha esperança que Deus nos restaurará por completo, e essa restauração nos trará alegria plena nele. Mesmo tendo convicções de que neste mundo viveremos aflições, queridos, tenhamos bom ânimo, pois Cristo Jesus venceu o mundo para nos restaurar por completo.
Cristo é o nosso restaurador. E na cruz do Calvário, nós fomos resgatados. Na cruz do Calvário, nós fomos restaurados. Na cruz do Calvário, nós fomos libertos dessa Babilônia terrível que é o pecado, que é a escravidão de Satanás, que é a escravidão da morte. E agora nós estamos livres em Jesus Cristo. E aí vem o que o John Stott usa, um termo muito interessante, o já e o ainda não. Ele diz que nós já somos salvos, mas ainda não estamos salvos por completo. Nós fomos libertados, mas ainda não libertados por completo, porque existe uma restauração, um complemento dessa restauração, né? Ou uma concretização, perdão, complemento não, uma concretização dessa restauração, que é o retorno de Cristo Jesus e o resgate da sua igreja. O resgate da sua igreja. Por isso, queridos, tenhamos o coração alegre, porque Cristo Jesus, Ele virá e nos resgatará e restaurará por completo as nossas vidas. Aí então não haverá mais capitão do mal tentando tomar conta do nosso coração. Não haverá mais velha natureza tentando tomar as rédeas da nossa vida. Não haverá mais ofensas contra o Senhor que parta da nossa vida, porque o Senhor Jesus nos restaurará por completo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, nós estamos diante da presença do Senhor, alegres, ó Pai. Nós estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor tem restaurado a nossa sorte, ó Pai. O Senhor restaurou a nossa sorte ao nos chamar para a salvação. O Senhor restaurou a nossa sorte ao entregar seu Filho Jesus, ó Deus, lá naquela cruz, ó Pai. Pai querido, o Senhor restaurou a nossa sorte, ó Pai amado, quando fomos unidos ao Senhor através, Pai querido, do sacrifício de Cristo e a ação do Espírito Santo em nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Pai querido, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. O Senhor tem prosperado sobre nós, o Senhor tem nos dado família, amigos, lar, o Senhor tem nos protegido, nos livrado de todo mal, de males piores, ó Pai, e mesmo, ó Pai querido, diante de amarguras, diante de momentos difíceis, de dores, ó Pai querido, o Senhor ainda tem nos sustentado a esperança, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque tudo isso é sinal, Pai amado, da restauração do Senhor na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, fortaleça a fé da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, faça com que acabe logo essa pandemia, Pai. Pai amado, destrua esse vírus, ó Deus amado, para que a tua igreja venha voltar a reunir, a se abraçar, a contentar, a se alegrar, a dançar juntos na presença do Senhor, ó Pai querido, de tamanha alegria, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, estar juntos novamente, para louvar e glorificar o teu nome. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos.